cristão, nós, eu e você, que já entregamos de verdade a nossa vida a Jesus, somos movidos por uma esperança. É uma viva esperança que alimenta o nosso coração, mesmo vivendo num mundo caótico como o nosso. A nossa vida, ela não se resume àquilo que nós temos e experimentamos nesse mundo. A nossa vida, ela não é apenas aquilo que nós temos do momento que nascemos nesse mundo até o momento em que morremos. Nós somos, na verdade, peregrinos. A Bíblia fala isso. A nossa pátria está nos céus. Filipenses capítulo 3, o apóstolo Paulo fala isso. A nossa pátria está nos céus. Nós não somos desse mundo. Então nós somos apenas peregrinos e aguardamos com esperança que Jesus venha para nos buscar. Então olha comigo, Colossenses capítulo 3, quando o apóstolo Paulo fala no verso de número 4 assim: quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então nós também seremos manifestados com Ele em glória. Então veja, a primeira coisa que ele destaca é: Cristo é a nossa vida. Quando Cristo, a nossa vida. Isso quer dizer que nós precisamos fazer uma diferenciação. Jesus não está na nossa vida, Ele é a nossa vida, e isso é diferente. Jesus não apenas está nos acompanhando, Jesus habita em nós e a nossa vida é dele e a vida dele é nossa. Então ele diz: quando Cristo, a nossa vida. A segunda coisa que destaca o texto aqui é quando Cristo se manifestar. Então aqui está a base da expectativa, da esperança. Cristo se manifestará. Jesus se manifestará. Não há como duvidarmos disso. Não há como pensarmos que ao morrermos e a nossa carne se desfizer, então acabou tudo. Jesus se manifestará e virá de encontro à sua igreja. Quando nós celebramos a ceia do Senhor no templo, nós vemos, por exemplo, que o apóstolo Paulo, falando sobre a ceia, ele diz: anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Então Jesus dá ordem, ele diz: façam isso sempre. O apóstolo Paulo diz: todas as vezes que vocês fazem isso, celebram a ceia, vocês estão anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. A Bíblia diz que aquele dia em que Jesus vai se manifestar é conhecido também como o dia do Senhor. Para os que são perdidos, aqueles que não conhecem a Jesus, para aqueles que não têm a esperança que Jesus nos dá, para esses, o dia do Senhor é um dia de terror. Mas para aqueles que conhecem Jesus, sabem que o dia do Senhor é dia de alegria, é o dia de regozijo. O apóstolo Paulo, escrevendo lá em 1 Coríntios capítulo 13, ele diz no verso 12 que agora nós vemos como que através de um espelho. Lembrando que espelho naquela época não é como hoje, você vê perfeitamente a sua imagem, mas naquela época era um metal polido. Então ele diz: olha, agora nós vemos como que por espelho, de forma obscura, incompleta, embaçada. Mas então, quando no dia do Senhor nós o veremos face a face. Uau! Quando vier o dia do Senhor, quando Ele se manifestar, nós o veremos face a face. Hoje, eu e você o conhecemos ainda em nuances, em aspectos, em alguns detalhes. Não conhecemos tudo, mas naquele dia nós o conheceremos face a face. Ele completa: agora nós conhecemos em parte, mas então, no dia do Senhor, nós o conheceremos como também somos conhecidos. Ou seja, assim como Ele nos conhece, nós o conheceremos. E isso é glorioso. Isso não é terror, isso é esperança viva. Será um dia glorioso. Tudo o que Ele reservou para mim e para você se manifestará de forma plena. Por isso o verso 4 nos diz que quando Ele se manifestar, nós seremos manifestados com Ele em glória. Toda a herança, todos os tesouros, tudo o que Ele reservou para nós se manifestará em nós e através de nós, porque seremos parte da manifestação da glória de Jesus.